Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal. Pessoal da TV São Tomé das Letras, a Karen, o Joel, quem me escuta na YouTube, todo meu namastê a todos vocês. Falando de ufologia, assuntos correlatos, hoje eu vou falar de assuntos correlatos. Eu vou falar um pouquinho sobre ficção científica, e especialmente sobre um filme que sempre me deixou muito intrigado, que eu nunca entendi muito bem, que é aquele filme Prometheus, né? Aquele Prometheus do Ridley Scott, o Ridley Scott que fez o Alien, o Oitavo Passageiro, que fez Blade Runner, né? Quer dizer, um as da ficção científica, uma ficção científica sempre muito sombria, sempre muito, praticamente, vamos dizer, gótica, né? E ele é um cara, ele usou o Giger, né, que é aquele artista que criou o Alien, é um artista que morava na Suíça. O Hans Giger, ele era um satanista, ele morava lá num lugar escuro, não saía na luz do dia, né? Então ele criou um monstro absolutamente terrível, né? Ele foi a pessoa certa para escolher, para desenhar o Alien, né? O Alien. E depois o Prometheus, que seria uma espécie de sequência do Alien. Mas o que acontece é que o Prometheus, né? Aquele filme Prometheus, quem não sabe, era um filme sobre os seres que teriam criado a humanidade e que também, por conseguinte, seriam os seres que criaram o Alien, né? Então, na verdade, o Prometheus é sobre, vamos dizer, entre mil aspas, os Anunnakis, os criadores da humanidade, os seres que no filme são chamados os engenheiros, né? Que teriam criado a humanidade. E aí o que acontece é que no Prometheus, o filme, uma cena inicial do filme, tem uma coisa que ninguém entende, eu pelo menos não entendi, nunca entendi, que aparecia um daqueles seres, daquela espécie. Eles são brancos, altos, têm um olho preto, né? Eles praticamente são a descrição daqueles tall whites, né? Aquele livro dos tall whites, os altos brancos, né? Eles são altos, totalmente sem pelo, desprovido de pelo, né? Parece um boneco de cera com um olho preto, né? Um olho totalmente preto, sem íris, sem a parte branca, totalmente negro, né? Bom, tudo bem. Aí o que acontece? Nessa cena inicial, esse ser está num planeta estéril, que a gente supõe que é a Terra, e eles estão mostrando a criação da vida na Terra. O ser olha para uma nave, que é a nave mãe do planeta dele, do mundo dele, que está indo embora. Ele olha com uma certa tristeza, ele fica, e aí ele destampa um produto, né, que é um petróleo, parece um petróleo, mas meio que mexendo, parece que vivo, e ele bebe aquilo. Quando ele bebe aquilo, o corpo dele começa a dissolver, ele começa a se contorcer, e começa a ficar, as veias dele começam a ficar negras, né, da cor daquele petróleo, e ele começa a se rasgar todo, até o ponto que a perna dele cai, ele começa a formar buracos e tal, ele cai dentro de uma cachoeira e morre, né? Quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu entendi que o ser tinha recebido uma sentença de morte, né? Eu entendi que ele tinha sido condenado à morte, aquilo era, não poderia viver naquele planeta, então aquilo seria o tiro de misericórdia. Eles teriam deixado aquilo. A minha interpretação quando eu vi aquilo foi que eles teriam deixado aquele veneno para ele se matar logo, porque ele ia morrer de frio e de fome ali num mundo hostil, né? Foi meu entendimento, que ele tinha sido condenado, ou que eles tinham esquecido ele lá, né? Ou porque esqueceram ele lá, ou porque tinha sido condenado à morte, ele era um criminoso. Me passou mais a sensação de que ele tinha sido condenado à morte e tinham deixado aquele veneno ritualístico para ele tomar, né? E eu nunca entendi esse filme, eu não entendi por que fizeram isso com ele, eu não entendi nada. Até que eu encontrei um site em inglês, eu acho que ninguém, de onde eu sei, ninguém leu isso em português,
só em inglês, onde o Ridley Scott, o diretor, explica que tem cenas do filme que foram deletadas para encurtar, por causa do tempo do filme, né? E uma das cenas foi essa cena inicial, o que foi uma absoluta idiotice, o corte que ele fez. Depois eu encontrei a cena completa, existe a cena completa no YouTube, e na cena completa você entende o que aconteceu com esse sujeito, com esse ET que é morto na cena inicial do filme. Que o Ridley Scott explica que, segundo o conceito do filme Alien, tanto do Prometheus como do Alien é o mesmo conceito, toda a vida tem que se iniciar de um parto. E esse parto, no caso do Alien, no caso do Alien, nasce da barriga das pessoas. A barriga das pessoas explode e o Alien sai. E nesse caso desse filme, entendeu? Alguém tem que morrer para a vida se iniciar. A vida se inicia da morte, entendeu? A vida não se inicia espontaneamente, ela precisa ser gerada a partir da morte. Então o que acontece? Ele é selecionado, o ser é selecionado para morrer, se sacrificar para para dar vida àquele planeta. É isso que está acontecendo. É isso que significava aquela cena. Então, na verdade, na cena inicial, tem uma cerimônia onde um grupo daqueles ETs forma um círculo. Eles estão todos com uma cara muito triste e dão para aquele ET que vai morrer o tal líquido num pote, né? E fazem uma reverência, como sabendo que ele está fazendo, na verdade, é um kamikaze, né? Então ele vai morrer para se sacrificar, para dar vida àquele mundo. Porque aquele líquido, que aí o Ridley Scott explica, aquele líquido dissolve o DNA. Então, por exemplo, quando ele toma aquilo, ele se desintegra, célula a célula, de dentro para fora, explode e se transforma numa massa de DNA puro, inicial, que vai dar origem às primeiras bactérias, às primeiras formas de vida que cai no rio. Então o DNA dele cai no rio. Na medida que ele toma aquilo ali, ele explode, né? As células dele se desintegram, liberando o DNA, e o DNA sai por aí, passeando, e vai dar as primeiras formas de vida nesse planeta, que pode ser a Terra ou qualquer outro planeta morto, que ainda não tivesse vida biológica, né? Então ele sabe que ele tem que morrer para algo viver, que os engenheiros, né, eles seriam os aprimoradores da vida, e aquele líquido desintegra e reescreve a vida. Então aquele líquido é muito filosófico aquilo, que aquela cena. Aquela cena ficou estúpida sem o ritual. Ele cortou o ritual e aquela cena ficou sem nexo. Ficou misteriosa, mas ficou sem nexo. Que ele morre porque para a vida se iniciar, ele é uma forma de vida, mas não é uma forma de vida desenhada para aquele novo mundo que vai começar a ter vida. Então ele precisa ser desmanchado por aquele petróleo, aquele líquido negro, tem que ser desmanchado por aquela substância para que o seu DNA forme as novas formas de vida desse novo mundo que começa, entendeu? E que a mesma coisa acontece com o Alien, e depois o ser humano, e depois os seres que são chamados de engenheiros, né? Que correspondem aos Anunnakis, do Zecharia Sitchin, por algum motivo se arrependem de ter criado o ser humano, né? E até tem planos de extinguir o ser humano. Talvez fica meio obscuro se isso é lógico que é para fazer a sequência. Se o Alien foi criado para extinguir o ser humano, né? Que o ser humano é uma criatura totalmente, na opinião dos seres, totalmente idiota e lamentável, né? Tá? Isso é só uma coisa que eu quero dizer, porque eu sei que muita gente assistiu Prometheus, e como eu, elas não entendiam por que ele morria, por que ele tomava aquilo, e por que ele toma serenamente, né? Quer dizer, porque ele é um ET, né? Mas assim, ele toma sem qualquer remorso, sem qualquer tristeza,
ele simplesmente aceita a morte, né? E toma aquilo, né? Na verdade, ele foi um escolhido para tomar aquilo, né? Ele teria sido o voluntário, né? Como os japoneses que tinham kamikaze, que se suicidava, se jogava contra um avião, contra um barco, né? Pegava o avião, jogava o avião contra um barco. Aquela pessoa, um herói que escolheu, optou pela morte para fazer um ato nobre, um ato necessário, né? No caso do Japão, no caso deles, para engenharia genética, para dar vida a um mundo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Agora eu finalmente entendi o filme e agora ele faz todo sentido. É uma pena que a cena deletada não tenha sido colocada e o filme fica muito mais interessante quando você entende que os engenheiros faziam isso. Eles dissolviam o corpo de um ser vivo com aquele veneno que solta e pelo mesmo motivo o alien tem que ser inoculado num corpo humano e sair e explodir. A pessoa tem que matar para viver. A vida começa da morte, né? No conceito, do Ridley Scott, no conceito do autor do Alien e tudo mais, a vida se nutre da morte. A vida não pode existir, não pode surgir sem que alguém morra no lugar, né? O que é bastante filosófico, bastante verdadeiro, né? Tá bom? É isso aí. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.